Ao contrário de outros anos, os armazéns para depósitos de grãos estão ociosos. Essa situação não é pela falta de produção não, viu? E sim pela intensidade da comercialização. No Rio Grande do Sul, há graneleiros completamente vazios. As exportações e as compras da soja pelas indústrias resultaram na sobra de espaços dos armazéns. Durante muito tempo no Brasil, uma das grandes discussões foi onde armazenar a produção. Tinha-se a dificuldade de ter espaço para isto. Agora, temos também uma alta produção e os lugares de armazenamento estão completamente vazios. Este aqui, por exemplo, tem a capacidade para guardar até 100 mil sacas de soja. Está completamente ocioso. Uma das razões disso é a alta demanda de comercialização e também a absorção por parte da indústria brasileira, que está também absorvendo toda a capacidade de produção da soja brasileira, além do processo das exportações. Nós observamos, ano a ano, um aumento das produtividades e produções, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, e no Brasil como um todo. Esse ano a produção de soja vai ser, mais uma vez, 3%, tanto em produção quanto em área. E essa discussão com relação ao espaço sofre um impacto diretamente em função do aumento da produção. Mas o que a gente observa, sobretudo nesse ano, é justamente o inverso disso. Porque há um espaço ocioso esse ano nas unidades armazenadoras, não só aqui de Cruz Alta, mas do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo, por dois aspectos muito importantes e relevantes que se desdobraram ao longo desse ano. Um deles é essa questão do aumento do preço das commodities, tanto de soja, milho e trigo, onde, impulsionadas, lógico, no primeiro momento pelo câmbio, e pela demanda internacional cada vez mais agressiva, demandando soja, milho e carnes. Se nós observarmos, por exemplo, que o preço da soja aí em Cruz Alta está por volta aí de R$140 no dia de ontem, o preço do trigo, a saca de 60 quilos, R$60, o preço do milho a R$56. Então vejam bem que são preços muito atrativos, e que motivaram o produtor a se desfazer dessa soja e realizar a sua margem, João? Falando também em arroz, vivemos um momento muito importante, para o arrozeiro, sobretudo na região da fronteira, que está exportando todo o arroz produzido aqui no solo gaúcho para a China, para os países asiáticos, a exemplo da soja, milho e trigo. Então, para ver como a agressividade desses demandantes de produtos agrícolas é uma coisa assim abissal, nunca vista. Se nós pensarmos que a armazenagem é ociosa diante de todo o cenário de produção, nós tínhamos uma dificuldade, teríamos que investir mais. Sempre foi essa a discussão, Abrir linhas de crédito para construir silos, construir armazéns, e esse ano já se recuou um pouco isso, porque a exportação está levando imediatamente o que se produz, Então, muito pouco tempo fica produzido essa produção nos armazéns, Por exemplo, na soja, anos anteriores, a exportação ocorria no segundo semestre com mais intensidade, com mais força do ponto de vista de preço. Esse ano chegou no mês de julho, praticamente 80% da soja foi expedida, ou vendida para exportação. Falando da nossa realidade do estado aqui, se a safra for boa, tomara que seja, é bem possível que tenhamos sim que fazer vendas e expedir, justamente porque senão nós teremos sim problema de armazenagem. Tomara que tenhamos, Se nós observarmos, por exemplo, que a China só em soja demandará no mundo 100 milhões de toneladas, e o ano passado demandou 85, então isso são 15% a mais do que a China estará demandando só em soja, sem falar milho e carnes,